Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver. Vou fazer um videozinho hoje que vai ser mais leitura do que comentários sobre as realizações do Bolsonaro ao longo desse governo. Antes de começar, eu queria pedir a vocês que mandassem esse vídeo para alguns conhecidos que ainda estão indecisos ou não tem muitas informações, porque normalmente informações que eu vou te dar aqui, por exemplo, não vão aparecer na Globo, nos canais de televisão, nos jornais, Folha de São Paulo, essas coisas não aparecem. E inscrever no canal também para dar visibilidade, né, da penetração. Outra coisa que eu queria falar antes de começar esse vídeo é que no vídeo anterior, eu até botei nos comentários, que a minha crítica sobre as veganas não tem nada a ver com a vegana em si, mas com as pessoas que colocam o aborto como uma coisa corriqueira, né? E uma pessoa que não é capaz de comer carne porque o boi sofre e faz um aborto como se fosse uma coisa descartável, um bebê, isso realmente me revolta, mas não são as veganas, são as veganas que são favoráveis a essa coisa de matar bebês, matar indefesos, né? É só isso. Então, as pessoas que não entenderam, eu peço desculpas, que eu talvez não tenha sido muito claro, estou aqui tentando corrigir isso aí. Mas eu continuo dizendo, aborto é uma coisa muito, muito séria e não pode ser relativizado, assim como liberação de drogas e essas coisas. Isso não pode ser relativizado, né? Lógico que o aborto é muito mais sério porque é um assassinato de indefeso. Bom, ao nosso vídeo de hoje, eu listei aqui 10 itens, rapidamente, sobre algumas coisas recentes que saíram agora do governo Bolsonaro, está tudo na página do governo, é só pesquisar o que vocês acham lá, não tem muito mistério isso aí, né? Tudo que eu digo aqui pode ser confirmado pelos ministérios. Então, o primeiro item que a gente vai falar aqui é o Pronamp, né? O governo federal acabou de liberar 50 bilhões para aquisição de equipamentos e despesas com salário de funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias, né? Isso está incentivando a pequena e média empresa a produzir melhor e mais, né? Transformação digital brasileira. O Brasil evoluiu muito nos últimos 4 anos em termos digitais, né, de acesso ao governo e acesso a empresas, né? E foi extraordinário realmente o investimento nessa área, e nós estamos nos países em que o governo e empresas mais adotaram as ferramentas digitais para o bem do cidadão, empreendedores e consumidores. No final de contas, barateia, facilita, diminui fraude, diminui aquela coisa de ter alguém para te ajudar no cartório, essas coisas, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso aí. Nós somos uma sociedade organizada e humana. Então, sempre que existe uma crise onde as pessoas podem ter necessidades não atendidas por causa da crise, como fica em casa, a economia de depois, a pessoa não vai ter o que comer, eu sou favorável a que todas as pessoas que podem devem ajudar. Então, o imposto é para isso. Então, o governo destinar o imposto de um cidadão que ainda tem condições de pagar para dar comida para um brasileiro tem todo o meu total apoio. Mas isso não pode ser um programa eterno, nem sem a intenção de que a pessoa seja capacitada para o mercado de trabalho. Não pode ser uma moeda de troca para a eleição, para dizer o seguinte: eu fico em casa, recebo o apoio emergencial e não faço nada. Não, tem que ter uma preparação para a pessoa voltar ao mercado de trabalho, né? Então, como uma forma extraordinária, o Brasil foi um dos países que fez a maior transferência mundial de dinheiro para os necessitados, né? Dentro do tamanho do nosso PIB, é lógico, mas proporcionalmente foi um dos maiores do mundo. Se não foi o maior, né, nessa transferência de dinheiro, que garantiu às pessoas que conseguiam comer e sobreviver durante esse período, né? E
O grande realmente programa social é o emprego. Então, o governo federal ele associou a esse programa de ajuda emergencial programas de treinamento, de capacitação profissional para que essa pessoa volte ao mercado de trabalho, deixe de ser um dependente do Estado e do imposto do cidadão que paga impostos, para ser mais um que contribui para o crescimento do país, que o que importa no país não é ter um monte de dependente do Estado, é ter um monte de gente produzindo para aumentar a fatia. Então todos ficam mais ricos, todos têm mais, todos têm uma qualidade de vida melhor, todo mundo ganha. E não existe nada melhor do que um cidadão de bem, uma cidadã de bem, conseguir o seu emprego e seu sustento para viver com o que ela produziu honestamente. Tá? Essa é a melhor coisa que existe. Ele fica realmente um cidadão completo. Obras viárias, por exemplo. No Maranhão, tem a BR-010 do Maranhão, que no Maranhão deve conhecer, eu não sei como é que é, mas está lá no governo, né? Então é uma obra de travessia urbana, é Imperatriz. E os objetivos dessa obra são a adequação da capacidade, reabilitação, complementação e alargamento de vias laterais existentes e viadutos. Bem caminhoneiro. É um benefício emergencial que será pago em 6 parcelas de R$1.000, para facilitar a vida dos caminhoneiros que tiveram esse aperto com o óleo diesel, esse aumento enorme de preço de combustível, em função da crise mundial, dos problemas que o PT criou para o Brasil com o roubo da Petrobras e com os governadores se recusando a baixar o ICMS durante tanto tempo. Então isso aí causou uma perda muito grande, um aumento muito grande do custo de transporte, e nem tudo foi possível transferir. Então tem que se ajudar eles realmente a voltar a se estabilizar. A falsa narrativa da esquerda sobre o isolamento brasileiro, que o Brasil virou, teoricamente, segundo eles, o pária do mundo, né? Não é verdade, né? Agora, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram a total revogação das medidas restritivas contra a importação do aço brasileiro. A revogação é exclusiva para o Brasil. Ninguém mais teve. Então, não somos pária, não. Somos um grande concorrente mundial. Somos um grande, como dizem os americanos, um major player. Somos um grande jogador no comércio mundial, tá? O Brasil não é pária, não. Nós éramos pária quando estava na mão dos comunistas do PT. Aí éramos realmente. Era uma gentalha que governava o Brasil sem um menor senso patriótico, sem um menor desejo que o Brasil melhorasse. Estavam apenas se completando mesmo, né? Tristeza. Venezuela. Devido à miséria, à fome, à falta de liberdade e democracia imposta pelo governo comunista e corrupto e tirano, 650 mil venezuelanos fugiram do inferno comunista, das práticas socialistas que levam só a fome e a miséria, né? Só quem ganha dinheiro são os amigos do rei e o rei. O resto tudo passa fome, né? Quem se opõe vai preso. Lá não tem mais oposição, não tem mais rádio de oposição, não tem mais jornal de oposição. O candidato de oposição já foi preso, o Guaiacó já foi preso várias vezes. Isso aqui. E nossos militares estão recebendo essas pessoas para fazer a triagem, atendimento médico, dar comida, alojamento, e depois alocá-los em condições produtivas para que voltem a serem pessoas normais, legalizadas no Brasil, para poder viver como fugitivos do inferno comunista que alguns imbecis querem reimplantar no Brasil, né? Meu Deus do céu. Inflação acumulada de combustíveis nos últimos 12 meses, excluindo julho, que se tivesse sido incluído, o Brasil ainda estaria melhor nessa lista aqui que eu peguei do Ministério da Economia, né? O pior desempenho daqui, o oitavo, eu peguei 8, tá? Foi do Reino Unido, aumentou 57,1%. Isso aí se refere a combustíveis e como é que chama? Gás, essas coisas, né?
Então, Reino Unido, 57,1%, Itália, 48,7%, Estados Unidos, 41,6%, Canadá, 38,8%, Alemanha, 38,3%, França, 33,4%, Brasil, 18,1%, e na frente do Brasil, apenas o Japão, com 16,5%. Tá? Isso aí é o resultado de uma política séria, de trabalho sério do governo Bolsonaro, do seu ministro, Paulo Guedes. Tá? E com algumas regras que nós conseguimos passar no Congresso, que são a diminuição de ICMS, essas coisas. Né? Outro programa sobre caminhoneiros, né, o Roda Bem Caminhoneiros, é um programa voltado para facilitar a rotina de transportadores de carga autônomos. Né? Prevê assessoramento técnico, tá vendo? Aprendizado, cultura, qualificação para produzir mais e melhor. Cursos de qualificação em várias áreas, como organização de informações em um aplicativo e principalmente a chance de abastecer em lugares mais baratos e fazer manutenção em lugares mais baratos. Quer dizer, o governo fornece uma lista de locais onde eles podem ir para abastecer ou para fazer manutenção dos seus veículos. Né? Outra obra viária que eu anotei aqui foi a BR-222, no Ceará, que são serviços de adequação da pista e melhora da pista de rodagem. Isso a mídia não mostra, nem vai mostrar nunca. Né? Voltando a um assunto que eu já falei antes sobre a ajuda emergencial, né, eu vi aqui uma coisa que eu achei bastante interessante. Aliás, foi eu que escrevi, mas foi baseado em coisas que eu li de outras pessoas. Né? A ajuda emergencial, a capacitação dos necessitados e a melhora da infraestrutura são pontos fundamentais para o progresso do Brasil e a qualidade de vida dos brasileiros. Chega de auxílios caça-votos que a esquerda fazia. Quer dizer, eles davam o auxílio para a pessoa ficar dependente e comemoravam quando aumentava o número de dependentes do programa de assistência. E naquela época não havia pandemia, fica em casa economicamente depois, e não havia guerra. Então era uma manobra eleitoreira, não havia capacitação profissional para essas pessoas. Então elas ficariam eternamente vivendo disso aí, dependentes do governo para sempre. Isso não é uma coisa boa para ninguém, nem para quem recebe, nem para quem paga, nem para o país. Tá bom? Bom, por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe.